Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo 100%? Cá estou eu mais uma vez, professor Bira Júnior, professor de Biologia, e hoje nós iremos dar continuidade a esse estudo da célula, nós iremos dar continuidade à citologia. Mais precisamente, a aula hoje é sobre os envoltórios completos. E quando eu falo de envoltório, nada mais importante do que falar do grande envoltório celular inteiro, chamado de membrana plasmática. E ó, presta atenção, viu? Quando eu falo de membrana plasmática, eu não estou falando de parede plasmática, parede celular. Estou falando de membrana. Membrana e parede são duas coisas completamente diferentes, ok? Quando eu falo membrana, você até passa pela sua mente. Poxa, não, membrana é diferente de parede, por quê? Quando você olha para uma parede, ó, dá para passar pela parede? Você consegue atravessar a parede? Não, né? Nem mutante ultrapassa a parede, que tem um ou outro, mas enfim. Agora, quando eu falo de membrana, existem algumas estruturas que conseguem passar uma membrana, não é isso? Então o termo membrana é utilizado na biologia normalmente para justamente um determinado tipo e conjunto de células, conjunto de moléculas, que essas moléculas conseguem deixar permear determinadas estruturas, determinados nutrientes, ok? Então, vamos dar uma olhada como é que é com calma essa membrana plasmática toda. Quando eu falo de membrana plasmática, gente, essa membrana plasmática, relembrando e recapitulando algo importantíssimo. Olha a bombinha aqui, ó. O que é que tem de importante falar da membrana? Membrana, termo membrana, significa então que é algo semi-permeável, ok? Semi-permeável. Tranquilo? Então, a membrana plasmática é uma estrutura semipermeável que envolve a célula inteira e, se ela é semipermeável, significa dizer, então, que ela deixa passar algumas estruturas, mas não todas as estruturas. Ela protege mais ou menos, ok? Para entrar na célula, tem que passar pela membrana plasmática. Para sair da célula, tem que passar pela membrana plasmática do mesmo jeitinho. Então, o que nós temos nessa membrana plasmática? Vamos lá dar uma olhada? Primeiro de tudo, a membrana plasmática, ela é o envoltório celular, não nuclear, não confundam. Envoltório nuclear, ele se chama de carioteca, e ele tem uma função principal que é evitar com que o material genético saia, e também fazer com que o material genético que foi sintetizado no caso do RNA mensageiro, saia, mas sendo também selecionado, ok? Então, quando eu falo de núcleo, eu tenho uma carioteca. Sai da carioteca apenas RNA mensageiro, não sai DNA. Entra na carioteca, aí pode entrar alguns materiais de DNA. Entrar, pode entrar DNA. Sair, não sai DNA não, ok? Agora, falando em membrana plasmática, a membrana plasmática, ela está presente em todos os tipos de células. Professor, todo tipo, mas a biologia não tem sempre aquela exceção? Opa, biologia tem suas exceções, mas não é esse caso. Então, toda célula tem membrana plasmática. Toda célula tem que ter membrana plasmática, ok? Por quê? Porque essa membrana ela é responsável por delimitar toda a célula. Essa membrana é a principal estrutura que vai fazer, então, a seleção do que é para sair e do que é para entrar, ok? Então, todas as células possuem. Ela é feita basicamente de lipoproteínas, certo? Um conjunto de lipídios e um conjunto também de proteínas, sendo que esse lipídio não é qualquer lipídio, não é qualquer gordura, é um lipídio específico. Qual é o nome deste lipídio específico? Eu chamarei de fosfolipídio. Fosfolipídio. O fosfolipídio, gente, é basicamente um lipídio, né? Duas faixas, na verdade, de lipídio, ligado e conectado a uma parede fosfática. Então eu tenho um conjunto fosfático, que é um conjunto que eu chamarei de conjunto polar, e eu tenho uma unidade que ela é apolar. Eu tenho uma unidade apolar. Professor, pelo amor de Deus, professor, começa a falar coisa de... Não acho disso aqui difícil, não, pelo amor de Deus, digo eu. Por quê? Polar não é aquilo que tem polo. Por exemplo, uma pilha. Uma pilha não tem um lado positivo e um lado negativo? Se eu consigo identificar que tem um lado positivo e eu consigo identificar que tem um lado negativo, eu sei que tem polos diferentes. Se tem polo diferente, galera, só pode ser uma substância polar. Agora, se eu olho uma estrutura e vejo que essa estrutura não tem lado positivo nem negativo, eu não chamo de polar, eu chamo de apolar. E o meu fosfolípido, olha como é massa, olha como é interessante. O meu fosfolípido, ele simplesmente é os dois ao mesmo tempo. Ele é tanto apolar
né, nessa ligaçãozinha aqui embaixo, essas pernas que eu desenho aqui para vocês, é um lado apolar, é um lado que só se mistura então com substâncias apolares, e aqui em cima eu tenho um lado polar, que por sua vez só se mistura com substâncias polares. Existem alguns outros nomes um pouco mais específicos. Exemplo, a parte de cima eu chamarei de parte hidrofílica. Parte hidrofílica. E a parte de baixo eu chamarei de hidrofóbica. Hidrofóbica. O que é algo hidrofóbico? É algo que tem fobia de água. Então, tudo aquilo que é água ou que é dissolvível em água, essa região aqui acaba não se misturando. Já o hidrofílico é o inverso. Ok? Então, vamos tentar identificar onde é que tem isso aqui na minha membrana plasmática. Bem aqui, ó. Eu tenho as cabeças do meu fosfolípido, tá vendo? Ó? Na parte mais exterior, tem a cabeça do fosfolípido toda. E essa cabeça do fosfolípido toda é nada mais nada menos do que o lado hidrofílico. Então é o lado que tem afinidade com a água. Significa dizer então que todo esse lado da membrana plasmática está em contato direto com água ou com substâncias ligadas à água, né? Pode ser sangue, dependendo da estrutura aí, pode ser outros tipos de fluidos, ok? É o líquido extracelular como um todo. O líquido extracelular como um todo. Só que quando eu olho o lado de dentro, que aí, em vez de ser o extracelular, é o intracelular, que eu chamo de citoplasma. E quando eu percebo essa parte aqui, gente, olha só, eu tenho um fosfolípido na parte de dentro, que tá com cabeça também aqui, ó, concentrada do lado de dentro. Então, na prática, essa membrana plasmática, ela não é uma camada simples, onde as pernas, que são apolares, ficam de um lado, e a cabeça, que é polar, fica do outro lado. Não, ela tem uma camada dupla. Então, vou chamar essa membrana plasmática de bicamada fosfolipídica. Bicamada fosfolipídica, sendo que toda a parte apolar, ela vai ficar aqui, concentrada na parte interna dessa membrana. E toda a parte polar vai ficar tanto para o lado extracelular, quanto para o lado intracelular. Tranquilo, gente? Beleza até aí? Então, quando eu for estudar simplesmente membrana plasmática, é interessante a gente já colocar na cabeça que eu tenho uma bicamada fosfolipídica e que a substância que vai formar, a principal substância que vai formar essa bicamada fosfolipídica é nada mais nada menos do que esse fosfolipídio, que é nada mais nada menos também do que uma determinada molécula que é chamada de anfipática. Anfipática, anfi de ambos, pática de afinidade, ok? Professor, que outro tipo de estrutura eu tenho, ou que eu conheço, existente na própria natureza, que simplesmente faz a mesma constituição, tem a mesma constituição dessa molécula anfipática? O detergente, o sabão. Quando você mistura detergente com água, o detergente todo que tem os mesmos fosfolípidos da membrana plasmática, esse detergente todo ele faz a mesma membrana dessa que a gente está vendo aqui, ok? E aí, quando eu solto um ar, quando eu sopro e faz aquelas bolinhas, aquelas próprias bolhas de sabão são também a mesma coisa que uma célula. Quer dizer, é como se fosse a mesma coisa que uma célula. Por quê? Porque a bolha de sabão, ela fecha e protege o ar interno dela pelas constituições da água, do mesmo jeitinho que a membrana plasmática faz com a parte interna celular, ok? Então, o formato da célula já é daquele jeito justamente pela mesma condição. Qual é? Fosfolípido do lado de dentro, fosfolípido do lado de fora. Tanto desse lado eu tenho afinidade com água, quanto do lado mais interno eu também tenho afinidade com água. Só que essa afinidade toda não é o suficiente, nem unicamente o constituinte dessa membrana. Eu tenho, além disso, proteínas, ok? Proteínas que passam na membrana toda, chamadas de proteínas transmembranares. Eu tenho proteínas que fazem parte de um canal que eu chamarei de proteína de transporte, como é o exemplo dessa aqui. A gente vai ver também daqui a pouco para que serve essa proteína de transporte. Eu vou ter algumas moléculas de açúcares, tranquilo? Eu vou ter proteínas misturadas com açúcares, enfim, eu vou ter uma assinatura celular na minha própria célula
identificando principalmente essa membrana. Então, vamos hipotetizar aí que está tendo uma doença por aí no meio da história toda, e aí essa doença, esse vírus, essa bactéria, quer entrar na célula. Como é que ele entra na célula? Ele tem que identificar ou ser identificado pela membrana plasmática. Então, o vírus, quando vai entrar na célula, ele tem proteínas que quando encosta essas proteínas na membrana plasmática, a membrana plasmática diz, poxa, pera aí, meu irmão, tu faz parte da gente, entra aqui. Tu é de casa. E aí, na prática, o vírus está enganando a célula. Mas ele só consegue entrar porque a informação proteica do vírus é equivalente com a informação proteica da célula. Quando a informação do vírus não é equivalente à informação da célula, simplesmente o vírus passa pela gente e a gente não é infectado. Quer um exemplo? Todos os dias vocês são infectados por milhares de vírus vegetais. Quando você come outras coisas, por que você não fica doente com os vírus vegetais? Porque os vírus vegetais simplesmente têm informação para entrar nas células vegetais, não nas células animais. Tranquilo? Então, galera, aqui, além dessa membrana toda, ok? Nós temos, vem para cá, um mosaico fluido. Como assim, professor, um mosaico fluido? A membrana plasmática, ela não é completamente pregada, colada um ao outro. Então significa dizer que esse fosfolípido bem aqui, certo? Significa dizer que esse fosfolípido bem aqui, ó, ele simplesmente vai poder se movimentar livremente. Que essa proteína aqui, ela vai poder se movimentar livremente. Que essa proteína grande aqui, ela vai se movimentar dependendo dos outros lipídios que nós temos aqui. Então, tanto pode diminuir, quanto aumentar, quanto ir para um lado, quanto ir para o outro. Enfim, essa constituição toda que a membrana faz e permite, eu chamo de mosaico fluido. É a capacidade que um fosfolípido tem de se movimentar e das proteínas também se movimentarem na membrana plasmática. Então, eu falei agora há pouco simplesmente sobre a membrana plasmática e a parede celular. E disse para não confundir, não foi? Pessoal, o que é essa parede celular então? Vem para cá. A parede celular, gente, é uma camada extra à membrana plasmática. Então identifiquem aqui, ó, quando eu falo de bactérias, ok? Quando eu falo de bactérias, eu tenho uma membrana plasmática bem aqui fininha, miudinha, pequenininha, né? E aqui bem maior, eu tenho uma parede celular. A parede celular, ela tem uma organização, ela tem uma constituição completamente diferente da membrana plasmática. A parede celular, ela é feita, no caso das bactérias, de peptidoglicano. No caso das bactérias, é feito de peptidoglicano, sendo que outros seres vivos, eles também possuem parede celular. Quais são esses outros seres vivos que possuem parede celular? Eu tenho o fungo, que o fungo, ele vai apresentar uma parede celular, mas a parede celular é de quitina, ok? E eu também tenho outro ser vivo, que são as plantas, e as plantas elas vão apresentar a parede celular de celulose. Então, 3 seres vivos diferentes, todos os 3 seres vivos diferentes, com paredes celulares diferentes. Membrana plasmática é igual para todo mundo. Todo mundo tem membrana plasmática do mesmo jeitinho. Um fosfolípido e tal. E o que é que modifica a membrana plasmática de um animal para um vegetal? Que a membrana plasmática desse animal vai ter um determinado tipo de proteína e aí do vegetal tem um tipo completamente diferente de proteína, tá bom? Já a parede celular é diferente de todos esses seres vivos. Quando eu vou ver então dessa tal bactéria, né, a parede celular dessa bactéria, dependendo do tipo de bactéria, ela pode ter uma parede simples, se for uma bactéria gram-positiva, ou pode ter uma parede dupla. A parede dupla está presente apenas em bactérias ditas como gram-negativas, que, por sua vez, são bactérias muito mais resistentes, que têm a tendência de morar no intestino ou em locais um pouco mais inóspitos, tá bem? Essas bactérias elas também podem receber o nome de Enterobacter. Enterobacter. São bactérias que ficam dentro do intestino. Por viverem em locais tão inóspitos né, por viverem em locais cheios de enzimas, de determinados tipos de fluidos que acabam digerindo muitas substâncias, essa bactéria ela tem que ter uma parede celular extra. Lembrando, a membrana plasmática continua aqui, ó, essa merminha aqui. A mesma membrana plasmática da gram-positiva, mas aí ela tem uma parede celular e uma parede extracelular, tá bem? Esse é o único caso do ser vivo que tem 2 paredes extras, a própria membrana plasmática. Tranquilo, galera? Então, essa partezinha deu para saber, deu para identificar qual é a diferença de uma parede celular e uma membrana plasmática, não deu? Massa demais, massa demais.
E aí você vai e fica se perguntando, professor, beleza, já sei o que é a membrana plasmática, eu sei o que tem na membrana plasmática, eu sei inclusive de que é feita a membrana plasmática e sei também que além da membrana plasmática pode em alguns seres vivos ter parede celular, mas me conta aí, para que serve mesmo especificamente essa membrana plasmática? Só proteger e delimitar? Negativo. A membrana plasmática tem uma função mais que importante. Ela vai ser a responsável por fazer o transporte de determinadas substâncias. E, se ela é a responsável por fazer o transporte de determinadas substâncias, vamos dar uma olhada em que tipo de transporte pode ser esse? Antes, logo de tudo, eu posso ter dois tipos de transportes. O que gasta energia e o que não gasta energia, tá bem? O que gasta energia chamarei de transporte ativo, o que não gasta energia chamarei de transporte passivo. Mas vamos dar uma olhada com calma em que tipo de transporte é cada um desses. Vamos lá. Quando eu falo de transporte, tenho o passivo e eu tenho o ativo. O transporte passivo, ele ocorre sem gasto de energia. E aí eu posso ter três tipos de transporte passivo. Quais são? Difusão, difusão facilitada e osmose. Professor, osmose não é um tipo de difusão. Osmose é a mesma coisa de difusão, só que a osmose é feita apenas e exclusivamente com a água. Professor, e o que é a difusão? Gente, difusão é simplesmente quando acontece o seguinte, olha só. Eu tenho um determinado líquido, eu estou cozinhando, melhor, olha aí, melhor, um exemplo melhor do que difusão do que esse. Quando você vai cozinhar, ferra aquela feijoada, a feijoada ficou salgada, salgada demais. Aí você bota duas batatas dentro da feijoada. Aí o que acontece? A batata acaba sugando o sal. A batata acaba sugando o sal. Não é isso? Então a feijoada acaba ficando menos salgada. O transporte que teve, que o sal acabou entrando na batata, é porque a batata está menos concentrada, a batata tem uma concentração menor de sal do que o meio exterior. Então é como se tivesse o seguinte, e imaginem só que esse círculo maior aqui, que eu acabei de desenhar, é a minha feijoada. E aqui é a minha batata. Se aqui eu tenho uma grande concentração de sódio, por isso que fica salgado, se você quer saber se uma coisa é doce ou salgada, você olha no rótulo, se tiver uma grande quantidade de sódio, é salgado. E aí, se eu tenho uma grande concentração de sódio aqui e uma pouca concentração de sódio nessa região aqui, a tendência é que o sódio vá para o local menos concentrado. Então, a difusão é quando eu tenho um gradiente de concentração. A difusão existe quando existe esse gradiente de concentração. E aí, eu tendo sempre a fazer um equilíbrio. Isso acontece, inclusive, quando você vai estudar química, em equilíbrios osmóticos em geral. A osmose, na prática, então, é quando eu estudo, em vez de ser o próprio sal, determinado nutriente, determinado composto, eu estou estudando, no caso, a própria água, ok? E, professor, difusão, então, eu entendi. É quando vai para o local, é quando o que está concentrado vai para o local menos concentrado, não é isso? É isso. É quando eu tenho sal do lado de fora, bota a batata e o sal entra na batata. E a difusão facilitada? Opa, a difusão facilitada é interessante. A difusão facilitada, ela simplesmente acontece quando eu tenho proteínas que facilitam essa passagem. É como se fosse justamente essa preparação toda que você está tendo para o concurso. Está tendo uma preparação, então está tendo uma formação de uma proteína, que essa proteína vai fazer o quê? Vai facilitar o caminho para você ir. Essa preparação que nós estamos fazendo aqui com você, nobre aluno, é simplesmente uma preparação que está dizendo, tu tem que ir para ali, preste atenção onde é que tu tem que ir, o caminho é esse, se liga. Difusão facilitada vai ser do mesmo jeitinho, ok? Então, foi difusão facilitada, e quando eu falo do mecanismo ativo? Gente, quando eu falo do transporte ativo, eu tenho gasto de energia. Então, eu tenho que ter uma energia, uma determinada proteína, que essa energia, uma determinada proteína, vai forçar com que algo seja encaminhado de um local para o outro, como o famoso exemplo da bomba sódio e potássio, que a galera às vezes fica confusa. Não sei não o que é essa bomba sódio e potássio. Ela serve para quê? Gente, calma. A bomba sódio e potássio serve para fazer o gradiente de sódio e o gradiente potássio simplesmente trabalharem da forma inversa. Como assim trabalharem da forma inversa? Já a gente fala mais sobre essa bomba de sódio e potássio, mas em uma via de regra geral, ele faz um movimento contrário. Como o sódio, se ele está mais concentrado do lado
dentro. Se eu tenho uma grande quantidade, olha só, se eu tenho uma grande quantidade de sódio aqui do lado de dentro, o que eu faço? Eu tenho uma grande quantidade, ó, de sódio do lado de dentro. A bomba de sódio e potássio força a entrada da molécula, mesmo ela estando concentrada, ok? É algo que acontece, que serve justamente para dar uma descarga de informação. Então, a descarga de informação existe quando eu tenho uma alta concentração dessa substância dentro da minha célula e a concentração foi tão alta que aí provocou uma descarga, que é uma descarga elétrica mínima, mas é uma descarga elétrica sim. E aí, outra forma de transporte também, além desses dois transportes, são os principais transportes, são os mediados por vesículas, que aí é um transporte completamente diferente, ok? É a endocitose, quando eu faço o englobamento de determinadas substâncias. Quando eu englobo determinadas substâncias, é tipo você imaginar o Pac-Man, se liga, ó. Pac-Man abriu a boca e vai comer o fantasma. Pronto, isso é uma endocitose. A célula vai englobar a substância exterior. E a exocitose é o contrário de endocitose. Enquanto a endo é para dentro, a exo é para fora. Então a exocitose é quando as partículas elas acabam sendo liberadas para fora da minha célula, ok? Então aqui, ó, nós temos essa imagenzinha que acaba facilitando bastante o entendimento desses tipos de transportes. Difusão simples acontece independente se tem proteína ou não. Né? Difusão simples acontece se tem ou não. Às vezes eu tenho a passagem de um determinado composto daqui para lá, no caso do açúcar, eu tenho a passagem de um composto daqui para lá livremente, dependendo se precisa ou não, tá livre, ok? E aí eu também posso ter uma difusão simples, ok, com uma proteína. Essa proteína ela vai estar aberta, então a passagem também vai ser tão simples quanto essa outra aqui. E aí eu tenho as proteínas carreadoras, que ainda sem gasto de energia, lembrem-se, transporte passivo por meio de difusão não tem gasto de energia. Eu tenho a difusão facilitada, que a difusão facilitada é uma proteína que facilita a entrada ou saída de um determinado composto. Existem proteínas específicas para esse tipo de transporte. E aí não há um gasto energético para que haja saída ou entrada, dependendo do gradiente também de concentração. E agora eu tenho o transporte ativo, que o transporte ativo tem a tendência de ou mandar para dentro ou mandar para fora, sendo que toda vida que fizer essa movimentação eu tenho um gasto de ATP, que é a principal molécula energética. ATP, adenosina trifosfática. Aqui então, vamos lá, dando uma olhada com calma em cada um desses tipos de transportes. Esse transportezinho aqui, essa molécula que está transportando, olha só o que ela faz, é um transporte facilitado, ok? Isso aqui é uma difusão facilitada. Ela pega a molécula que vai ser transportada, ela identifica a molécula que vai ser transportada e ela libera. Teve gasto de energia? Não. Então, se não teve gasto de energia, eu chamo esse tipo de processo de difusão facilitada. Professor, por que é facilitada? Porque você viu que teve uma facilitação aqui da proteína para que esse composto acabe entrando, não teve? Então, se a proteína facilitou de alguma forma, eu chamo de difusão, porque não teve gasto de energia, facilitada porque ela facilitou. E aqui é um osmômetro, para a gente estudar também outra forma de difusão. O osmômetro, galera, basicamente serve para identificar a quantidade de composto que tem num líquido. Como? Lembra que eu disse que a osmose é uma passagem de água dependendo do gradiente de concentração? Então vamos hipotetizar que essa água aqui está dizendo que é água pura, então não tem nenhum tipo de sal dissolvido dentro dela. Se eu coloco uma água pura no osmômetro, a primeira coisa que acontece é essa água ir para o local mais concentrado. Ok? Então a osmose ela vai do local menos concentrado, no caso a água pura não tem concentração alguma, então ela sai do local menos concentrado e vai para o local mais concentrado, no caso essa solução salina. Tranquilo? Como é que um osmômetro funciona? O osmômetro funciona identificando a velocidade que esse líquido está entrando na membrana semipermeável. Então, se em vez de eu ter aqui uma água pura, imagina que eu tenho um suco de cajá, ou uma delícia, mas imagina que eu tenho um suco de cajá. Suco de cajá tem dissolvido dentro deles, né, umas frutas, açúcar, e aí, se eu tenho uma determinada concentração de suco de cajá aqui, a velocidade de entrada vai ser menor, não vai? Claro, porque eu tenho agora uma determinada concentração do lado de fora. E aí, mesmo que tenha mais concentrado aqui, porque é uma solução salina,
mesmo que esteja menos concentrado, ele vai entrar, mas vai entrar bem mais lento do que uma água pura que não tem concentração alguma, ok? Professor, ok, massa, já estou entendendo aí, tranquilo. Mas será que em alguns momentos as células, elas podem apresentar formas diferentes? Claro que pode. Dependendo do tipo de solução que as células estejam, ela pode apresentar formas diferentes. Inclusive, não só apresenta formas diferentes, como também em algumas espécies de animais, pode levar e pode chegar ao óbito. Como é que pode levar ou chegar ao óbito? Eu vou falar agora um exemplo dos peixes, certo? Peixes que têm a tendência de viver em água salgada, eles estão acostumados a viver num padrão de salinidade, não é isso? Então eles têm no próprio corpo deles uma grande quantidade de sal. Se eu pego um peixe de uma água salgada e jogo esse peixe da água salgada em uma água doce, olha o que acontece. Eu pego o peixe de água salgada e jogo o peixe numa água doce. A água doce, que é uma água que tem uma pouca quantidade de sal, acaba entrando no peixe e o peixe acaba morrendo inchado de água. Por quê? Porque o meio para o peixe é chamado de meio com baixa concentração. Um meio com baixa concentração é chamado de hipo, que significa baixo, e tônico de concentração, né? A tonicidade dele tem pouca. Então, um meio hipotônico é um meio que tem uma baixa concentração. Se eu coloco minhas células em um meio hipotônico, a célula incha. Independente se é célula sanguínea ou se é uma célula de peixe que eu coloquei dentro de uma água doce, ou independente do que seja, certo? E o mesmo acontece se eu trocar a parte do peixe salgado, da água salgada, para o peixe de água doce. Então, o peixe de água doce, quando eu coloco ele na água do mar, a tendência é que, se eu coloco um peixe de água doce no mar, em água salgada, a tendência é que a água desse peixe saia. Por quê? Porque a água do mar é uma água super concentrada. Tem mais sal do lado de fora do que do lado de dentro do peixe. Então a água por si só, por um mecanismo osmótico, que é o equilíbrio de soluções, sai do peixe e aí o peixe morre de sede. O peixe morre desidratado, tá bem? E um meio isotônico é um meio onde o líquido onde está a minha célula tem a mesma tonicidade das minhas células. Então, tanto entra a mesma quantidade de água, como sai a mesma quantidade de água. Tranquilo? Então, essa parte, inclusive, já deu para entender bem direitinho, né? Então, agora vamos voltar para falar justamente do transporte ativo, para vocês entenderem como acontece o tal impulso nervoso que eu falei, que é fazendo gradiente de concentração, a modificação dessa tal bomba de sódio e potássio. Então, bora lá. Tem uma animaçãozinha aqui para vocês verem, tá bem? Então, a tendência, gente, é o seguinte, eu tenho sempre o quê? Eu tenho sempre mais quantidade de potássio, ok? Eu tenho mais potássio dentro da minha célula do que de sódio, não é isso? Então, se eu tenho mais potássio do lado de dentro da minha célula do que de sódio, o normal seria o potássio, que é esse K, o normal seria o potássio sair, não é isso? O normal seria o potássio sair. Mas o meu transporte ativo, ele força mais entrada, em vez de ter saída, ele força mais entrada de potássio. E aí, ó, aqui eu tenho o potássio entrando, ó. Como eu vou aumentando a concentração de potássio mais do que o normal, eu vou aumentando, eu vou fazendo então com que a membrana, ela faça isso aqui, ó. Agora a gente vai para o quadro 2. Ele vai fazendo então com que a membrana, ó, tenha um impulso nervoso, certo? Então, aqui eu tenho a membrana celular, aqui eu tenho o citoplasma. Quando eu jogo o potássio para dentro da célula, essa parte azulzinha é dentro da célula, tá bem, gente? Quando eu jogo o potássio para dentro da célula, eu estou fazendo um impulso nervoso de um local da célula andar até outro. Então essa bomba de sódio e potássio serve basicamente para fazer a distribuição elétrica ao longo da minha membrana plasmática toda para fazer um determinado direcionamento. Então a bomba de sódio e potássio vai fazer com que haja concentração de sódio maior do que o normal em um local e haja concentração de potássio depois maior em um local, ok? Deu para entender? Tranquilíssimo? Show? Então galera, não se esqueça, membrana plasmática ela é importantíssima e ela é a
é essencial para todo tipo de ser vivo, ok? Membrana plasmática é responsável por acabar envolvendo cada um do ser vivo e principalmente por dar aquelas descargas elétricas, as descargas das informações do seu cérebro até a ponta das mãos, ok? Tranquilo? Então, agradeço mais uma vez por essa aula, beijão e não deixe de estudar!